Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Neste final de semana, nós trabalharemos um tema de profunda importância para as nossas instituições espíritas. Somos convidados, todos nós, a transformar as nossas instituições em laboratórios morais. O que é um laboratório moral? Laboratório é onde se realiza um labor. Na acepção da palavra não tem nada, não tem a ver com as questões de laboratório científico. É uma oficina de trabalho. O laboratório moral, portanto, seria um local onde as pessoas laboram a sua transformação moral. Ou seja, as pessoas estão em contato constante, consciencial com as leis divinas, fazendo esforços para desenvolver as virtudes cristãs. Por que uma instituição espírita deve ser um laboratório moral? Porque esse é o grande objetivo da doutrina espírita. Se nós nos reportarmos à questão 627 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec pergunta qual a utilidade do ensino que os Espíritos nos trouxeram, a resposta é muito clara. Numa síntese, eles vieram nos ensinar as leis divinas de uma forma muito clara, porque eles mesmos dizem nessa resposta que são muito pouco os que as praticam. São muito poucos aqueles que as conhecem, que entendem o funcionamento delas, e muito menos os que as praticam. Então, numa síntese, esse é o grande objetivo da doutrina dos Espíritos: nos ensinar o funcionamento do mundo moral, como Allan Kardec bem colocou nas obras básicas. O funcionamento das leis divinas naturais, de modo que nós, a partir das reflexões que fazemos acerca das leis divinas naturais, possamos cumpri-las. E como se cumpre as leis? Desenvolvendo as virtudes cristãs em nós mesmos, fazendo exercícios continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados para exercitar essas virtudes em nosso dia a dia. E as instituições espíritas, de um modo geral, e particularmente o Centro Espírita, é um ambiente muito propício para o desenvolvimento dessas virtudes. Se nós não nos dispusermos a desenvolver as virtudes cristãs na nossa família, em casa, no Centro Espírita, que é a família mais próxima depois da família consanguínea, como que nós teremos a transformação moral de toda a sociedade? Todos nós sabemos que um planeta de regeneração é um planeta no qual predomina o bem. O mal é uma exceção. Só se pratica o bem cumprindo-se as leis e desenvolvendo as virtudes. Como a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, que veio para ficar para sempre conosco,
veio para preparar, conforme a questão 627, o reino de Deus na terra. A doutrina espírita vem nos conclamar ao desenvolvimento das virtudes, de modo que cumpramos as leis divinas. As instituições espíritas não fazem a doutrina, porque a doutrina é dos espíritos superiores da Terra. Nós fazemos o movimento espírita. O movimento espírita pode estar mais ou menos conectado com a doutrina espírita. Quanto mais esforços nós fizermos para transformar os centros espíritas em laboratórios morais, mais próximos da doutrina nós estaremos. Mais viva será a doutrina espírita dentro dos centros espíritas. Quanto mais nós nos distanciarmos das leis divinas, do exercício constante das virtudes, mais nós estaremos distanciados do grande objetivo da doutrina em nossas vidas. Por isso a importância desse tema, a transformação das instituições espíritas e particularmente do centro espírita em laboratórios morais. Quando nós falamos de exercício, é porque é assim, nós não somos ainda pessoas virtuosas. Os virtuosos são os espíritos superiores, que estão a um passo da pureza espiritual, do espírito crístico, do ser angelical. Nós somos criaturas muito endividadas, mas que aspiramos, todos nós, o caminho do bem, senão não estaríamos numa instituição espírita. E como aspiramos o caminho do bem, só é possível para aquele que ainda não é virtuoso fazer exercícios constantes para praticar as virtudes. O laboratório moral não será um local de pessoas perfeitas, porque perfeito só existe um grupo ligado à Terra, o grupo de Jesus. Jesus e seus ministros, com certeza, formam um grupo perfeito. Qualquer instituição na Terra, nesse nível evolutivo que ainda estamos, é feito por pessoas imperfeitas. Agora, é muito diferente pessoas imperfeitas que se comprazem nas suas imperfeições e pessoas imperfeitas fazendo esforços de aperfeiçoamento. Então, o laboratório moral será esse ambiente em que todos os que estão envolvidos nessa atividade fazem esforços de aperfeiçoamento. Somos pessoas ainda muito imperfeitas. E as nossas imperfeições aparecem nos nossos atos. Não tem como ser diferente disso. Mas não é a imperfeição o grande problema. O grande problema é nós nos sentirmos culpados pelas imperfeições. O grande problema é o fato das imperfeições paralisarem as nossas ações, porque aí nós vamos nos sentir indignos da atividade. No módulo anterior do nosso estudo reflexivo sobre o laboratório, sobre a liderança espírita cristã, nós trabalhamos o sentimento de indignidade que muitas vezes nós sentimos que na verdade não é nem indignidade, é o sentimento de inferioridade. Esse é um grande problema. Nós ficamos praticamente quase todo o seminário anterior trabalhando isso. Então, a questão para todos nós é o esforço de aperfeiçoamento.
nem nos sentirmos culpados pelas nossas imperfeições, nem paralisados por essas imperfeições, como se nós não pudéssemos nos aperfeiçoar. Então, o laboratório moral é essa oficina de trabalho na qual nós vamos fazer esforços de aperfeiçoamento, uns juntos com os outros. Numa das atividades mais desafiadoras que nós temos dentro do nosso programa existencial, que é o desafio de trabalhar em equipe. Então, a liderança e o trabalho em equipe é o que nós trabalharemos neste fim de semana de uma forma bem prática, focados na questão do aperfeiçoamento. Nós vamos tocar em pontos que se constituem feridas abertas dentro das nossas instituições, mas não com o objetivo de machucá-las. O grande objetivo será de auxiliarmos a colocar o medicamento correto nessas feridas, para que curemos as feridas, nem coloquemos uma bandagem para fazer de conta que elas não existem, que é uma situação muito comum. Nós fazemos de conta que não existem problemas de liderança nem de trabalho em equipe nas instituições. E aí o faz de conta vai se perpetuando. Nós vamos ver por que isso acontece. Nós podemos também ficar machucando as feridas, cutucando um ao outro e fazendo da atividade um verdadeiro suplício. Mas podemos, e esse é o nosso convite, tratar essas limitações como oportunidades de crescimento interior. As nossas limitações individuais se refletem no ambiente coletivo, não tem como ser diferente. Mas podemos transformá-las em grandes oportunidades de crescimento interior. O trabalho de mergulhar dentro de nós, individual e coletivamente, para melhorar as nossas atividades, cada vez mais, no esforço de aperfeiçoamento, sem exigências de perfeição, mas também sem negligenciar a grande oportunidade de aperfeiçoamento. Porque esse é o grande objetivo das instituições espíritas neste momento evolutivo da Terra. Preparar todos nós para a grande regeneração do planeta. Despertar para essa realidade é fundamental, porque é para isso que a doutrina espírita veio. E se a doutrina espírita veio para isso, o movimento espírita deve acompanhar o objetivo da doutrina, sob pena de nós nos incorrermos em graves responsabilidades perante as nossas consciências. Ter centros espíritas, instituições espíritas afastadas da doutrina espírita. É muito fácil se afastar da doutrina espírita e manter só o nome espírita no rótulo do centro. É trabalhoso vivenciar a doutrina espírita em nossas vidas, porque requer um esforço para sermos verdadeiros cristãos. E o verdadeiro cristão é aquele que está focado na sua transformação moral. Não se preocupa com o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Se ocupam na própria transformação interior. A cada dia, mergulha dentro de si mesmo, buscando naquele dia carregar o fardo como ensina Jesus. A cada dia basta o seu fardo. E o fardo para nós é o desenvolvimento das virtudes. Ainda é um fardo, porque nós estamos muito distantes
desse caminho. Mas é um fardo, como ele mesmo ensina, muito leve. É um jugo, como ele mesmo ensina. É uma diretriz muito suave, que vale a pena carregar. Vale a pena fazer todos os esforços para desenvolver as virtudes do espírito imortal que nós somos. Porque dessa forma nós melhoraremos cada vez mais, individual e coletivamente. Então, numa síntese, é isso que é transformar o centro espírita no laboratório moral. Uma oficina de trabalho, um centro espírita, uma federação espírita, uma instituição beneficente, qualquer órgão, qualquer organização que tenha como rótulo a palavra espírita. Uma instituição que pratica a doutrina espírita plenamente no seu seio. É disso que nós trabalharemos nesse fim de semana. Nós já começamos a responder o que é um laboratório moral. Mas nós vamos adentrar um pouco mais na essência do que é um laboratório moral. Nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, é uma comunicação belíssima do Espírito de Verdade. Essa comunicação foi colocada pela primeira vez, foi publicada, melhor dizendo, pela primeira vez em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. No capítulo que fala sobre as dissertações espíritas. Allan Kardec diz numa nota, depois da mensagem, que ela foi assinada por Jesus. Ele não colocou a assinatura, como ele diz, pelo respeito que se tem a esse nome. Mas ele faz um adendo dizendo que ela foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Além de ter sido um dos melhores médiuns que a psicografou, ele também diz que no seu teor não há nada que contradiga as ideias do Cristo. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo é publicado, Allan Kardec publica no capítulo 6, o Cristo Consolador, essa mensagem juntamente com outras mensagens atribuídas ao Espírito de Verdade, demonstrando de uma forma muito clara que o Espírito de Verdade, Jesus, é a mesma pessoa. O Espírito de Verdade é um pseudônimo que Jesus se utilizou para se comunicar. E a primeira comunicação que nós temos notícia é essa que ele assinou de uma forma inequívoca, Jesus. E pelo teor do texto, nós não tem como duvidar dessa realidade. A única diferença dessa mensagem para a que tem no Livro dos Médiuns, que Kardec resumiu um pouquinho, tem acho que umas 2 frases que tem no Livro dos Médiuns e que não tem no Evangelho segundo o Espiritismo. A única diferença é essa. Ela nos diz o seguinte: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom,
o Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, segundo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e conduzir-vos, filhos pródigos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. A mensagem é de uma clareza e de uma convocação. Tanto é que ele usa vários verbos no imperativo, como ele usava quando estava encarnado entre nós. Amai-vos, instruí-vos, meditai, orai. É de um convite e convocação muito profundo para todos nós. Como ele diz muito claramente na mensagem, o compromisso agora é de nós nos ajudarmos e não de nós lutarmos uns com os outros. O compromisso é de amar. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Como que é possível amar agredindo, malsinando, caluniando? Como que é possível? A orientação é muito clara para todos nós. Amor em primeiro plano.
A instrução se segue a partir do amor. O que nós temos feito em nosso movimento espírita? Muitas vezes focamos em instruções que muitas vezes não seguem um caminho da lógica. E o amor vai sendo cada vez mais distanciado. O primeiro ensinamento é o amor. Como é possível amar sem transformar as nossas instituições espíritas em laboratórios morais? Amor teórico não é amor. Teorizar, falar palavras bonitas para exportação, como diz André Luiz, mas não para uso próprio, não é amor. Amor é a virtude que vai gerar todas as demais virtudes do espírito imortal. Por isso é o primeiro ensinamento. Então a essência de uma instituição como laboratório moral é aquela instituição em que todos fazem esforços, no limite das suas forças, para amar. Amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer todos os esforços, porque o amor não é uma virtude fácil de ser exercitada e desenvolvida. Se fosse, compreender do ponto de vista intelectivo o amai-vos uns aos outros, ou o amar ao próximo como a si mesmo, é muito fácil de entender. Agora, muito trabalhoso de vivenciar, porque nos convida a fazer exercícios constantes, conosco e com o nosso próximo. Então, nas instituições espíritas, o grande convite será o amor. Numa síntese gráfica, nós temos o amor mais a instrução. A instrução deve estar sempre conectada com amor, porque somente o amor junto com a instrução é que vai haver a educação do espírito imortal. O grande papel do centro espírita é educar o espírito imortal. Todos, desde os dirigentes até os frequentadores esporádicos, todos estamos sendo convidados à educação moral do espírito imortal que somos. Porque é esse o grande objetivo da doutrina espírita para a humanidade inteira, não apenas para aqueles que frequentam ou que trabalham numa instituição espírita. O centro espírita, como um laboratório moral, será consequência dessa educação, a educação moral do espírito, no qual soma-se amor e instrução, o tempo todo juntos. Instrução sem amor gera os centros espíritas dogmáticos, teológico-dogmáticos, que nós veremos daqui a pouco. Amor e instrução gera o centro espírita como um laboratório moral. Um centro espírita como um laboratório moral acontecerá por meio da educação moral do espírito imortal, conforme preconiza Allan Kardec ao comentar a resposta da questão 685A de O Livro dos Espíritos. É uma questão que Kardec trata de economia, de questões bem ligadas à sustentação das pessoas, principalmente as pessoas idosas. Mas no comentário, Kardec faz
uma reflexão sobre a educação, que é uma das definições mais profundas sobre a educação que se tem em todas as épocas da humanidade. Vamos ver. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então nós poderíamos dizer que, numa síntese, a educação a ser realizada nos centros espíritas, nas instituições espíritas de um modo geral, é a educação que promove o espírito a um patamar moral mais elevado. Então, é aquela que cria hábitos morais. Como ele diz, a educação é a que forma o caráter do ser. Então, formar o caráter, só é possível formar o caráter por meio da conexão com as leis divinas e a prática das virtudes cristãs. E aí sim nós estaremos formando o nosso caráter, criando novos hábitos, hábitos morais. Os hábitos viciosos vão sendo gradualmente superados pelo hábito moral, pelos hábitos morais. Então nós vamos transmutando um em outro. Na parábola do joio e do trigo, Jesus nos ensina como fazer isso. O joio convive junto com o trigo, mas nós vamos adubar, nós vamos cuidar do trigo, deixando o joio ali. Porque até o momento da ceifa, onde o joio é ceifado, é atado em molhos e vai ser queimado, simbolizando nessa parábola a transformação moral por meio do trigo, que simboliza as virtudes, a transformação moral pelo esforço de se criar hábitos virtuosos, hábitos morais para o espírito. Somos convidados a transformar o centro espírita em uma oficina de trabalho, na qual todos nós, trabalhadores, realizamos o labor íntimo de amar e cumprir as leis divinas, exercitando as virtudes cristãs em nós, de modo a auxiliar os frequentadores de nossas casas espíritas a fazer o mesmo. Então esse é o grande objetivo do centro, da instituição, qualquer que ela seja, se transformar num laboratório moral. Praticar as leis pelo amor que nós temos às leis, porque nós, como já estudamos aqui muitas e muitas vezes, as leis divinas existem nas nossas consciências para que nós possamos amá-las e cumpri-las, de modo a que nos tornemos pessoas felizes a partir desse amor e do cumprimento, e não do desprezo do processo, conforme a questão 621 lá diz que nós somos infelizes quando desprezamos as leis divinas que já estão na nossa consciência. Então, o exercício diário no centro espírita, numa federativa, é de cumprir as leis de modo que nós amemos essas leis e exercitemos as virtudes correspondentes a cada lei, conforme temos estudado aqui no Projeto Espiritizar, na nossa federação. Perguntas do que nós vimos até agora? Vamos para o próximo item: como transformar o centro espírita em um laboratório moral. Uma vez
sabendo o que é um laboratório moral e qual a importância do centro espírita ser um laboratório moral, vamos refletir como transformá-lo nesse laboratório. Para que transformemos o centro espírita numa oficina de trabalho cristão, é fundamental que nos inspiremos em como funcionavam as igrejas cristãs dos primórdios do cristianismo, especialmente as igrejas de Antioquia e Corinto. Recorramos a Emmanuel no livro Paulo e Estevão, no qual o mentor descreve o funcionamento das duas igrejas cristãs modelares. Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 4. A instituição de Antioquia era então muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali um ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza, porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual uma bênção de Deus. Então, a primeira característica de um centro espírita como laboratório moral: simplicidade. Simplicidade porque as igrejas cristãs dos primórdios eram ambientes muito simples. As pessoas, independente do padrão social, nas instituições, na igreja, eram muito simples. Há relatos de patrícios romanos convivendo junto com pessoas do povo, artesãos, agricultores. Então, aquele ambiente de simplicidade, da mesma forma que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que também Allan Kardec se refere, que o plebeu estava do lado do nobre e se apertavam as mãos, coisa que na sociedade em comum não existia. Um plebeu lá e o nobre aqui. Isso em Paris, no século XIX. Imaginemos como era no primeiro século. Só que nas igrejas, as pessoas estavam todas imbuídas da simplicidade cristã. Então, conviviam de igual para igual. Porque essa igualdade vem de que lei? A própria lei de igualdade. Uma lei divina natural. Se existe uma lei divina natural de igualdade, ter instituições espíritas em que pessoas são diferentes porque ocupam cargos, não faz sentido algum. Vamos reverenciá-lo porque ele é o presidente da instituição. Então todo mundo tem uma subserviência ao presidente da instituição. Não faz sentido algum num centro espírita como laboratório moral. Todos somos pessoas iguais. Os encargos são diferentes por causa das organizações humanas. Necessitam de cargos e encargos. Agora, há uma igualdade que é oferecida pela simplicidade. Outra virtude que aparece aqui de uma forma indireta, qual é? No final, a última frase, Emmanuel fala de outra virtude. A virtude do dever. Todos amavam o dever de estar, mesmo trabalhando. Naquela época, a maioria eram trabalhadores braçais, trabalhavam 12 horas, não eram 8 horas, trabalhos pesados, que não tinha máquina para fazer tudo, como tem hoje. E depois dessas 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde,
iam para a igreja na hora do repouso, como ele diz aqui, como uma bênção de Deus. Uma instituição espírita como laboratório moral, as pessoas vão até a instituição como uma bênção de Deus. Uma pessoa que lamenta porque tem reunião na instituição, seja uma federativa, seja um centro espírita, nossa, que lástima, hoje tem reunião, inventaram mais uma. Esse tipo de movimento não se coaduna com uma instituição como o laboratório moral. Porque se as pessoas lamentam estar num trabalho na seara de Jesus, alguma coisa está errada. Ou com elas particularmente, ou com a instituição, ou com ambos. Porque às vezes a instituição é tão burocratizada, é tão teológico-dogmática, que as pessoas realmente não sentem prazer de estarem nela. Mas outras vezes a instituição é uma instituição de fato cristã, mas a pessoa particularmente ainda não sente o amor pela seara espírita, pela seara cristã, como os cristãos lá dos primórdios sentiam. Vejamos, eles aguardavam, todos amavam os próprios deveres e aguardavam as reuniões como a bênção de Deus. E era uma vez por semana só? Todos os dias, e o prazer deles era de ir para a igreja. Naquela época já tinha outras atrações, porque muita gente, mas hoje tem televisão, tem um monte de coisa para fazer, então a gente não... Mas naquela época também tinha os circos, tinha um monte de coisa para fazer à noite, e a grande maioria só fazia isso. Na hora de repouso, era a hora de fazer coisas que não eram edificantes para a grande maioria, mas os cristãos iam para as igrejas, amavam esse momento, amavam todo o dever a ser praticado. Nós somos convidados a fazer o mesmo. A simplicidade e o amor profundo à causa espírita e à casa espírita que estamos sendo convidados a atuar. A causa cristã rediviva pela doutrina espírita. E a casa onde essa causa é desenvolvida. Se nós não sentirmos prazer de estar na casa que leva a causa, é porque nós ainda não estamos conectados profundamente com a causa. E aí o trabalho se torna um fardo, mas não o fardo que Jesus ensina. Um fardo pesado, um fardo que a pessoa quer se livrar dele. Faz porque senão, alguém falou para ela que se ela não fizer vai ser muito pior, ela vai ficar obsidiada, ela vai ficar isso, vai acontecer aquilo. E aí ela faz por um movimento de se obrigar a fazer e não de estar consciente para fazer, que é muito diferente. Os israelitas, distante do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Raríssimos os que falavam na circuncisão e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. As assembleias
eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera com fundamentos divinos. Aqui nesse parágrafo, Emmanuel fala de 3 virtudes fundamentais, aliás, 4 virtudes, uma está implícita. Quais são? Vamos ver? Tem 3 que estão explícitas: fraternidade, união, solidariedade. Mas tem uma outra que está aqui na segunda linha: cooperação. Os israelitas, que eram judeus, que viviam... Antioquia era uma cidade chamada dos gentios, já não ficava em Israel. Mas tinha os imigrantes judeus. Eles conviviam ali naquele ambiente sem as exigências farisaicas. Porque a igreja de Jerusalém... Por que o Emmanuel não coloca a igreja de Jerusalém como modelo? Porque ali o farisaísmo gerava uma espécie de sincretismo entre o cristianismo e o judaísmo, principalmente com a presença de Tiago, que, para evitar as perseguições do sinédrio, adaptava uma série de situações para não sofrer a perseguição. Era obrigatória a circuncisão. Todas as pessoas que eram gentias, os homens que não eram circuncidados, precisavam fazer a circuncisão, que é aquele ritual que os judeus, normalmente, quando criança, recém-nascido, fazem, de retirar uma parte do prepúcio do pênis. Uma coisa puramente material, mas que na igreja de Jerusalém era obrigatório. Tanto é que quando Paulo se insurgia contra isso, mas ele algumas vezes cedeu para evitar maiores problemas. Timóteo, por exemplo, que era gentio, não judeu, acabou fazendo a circuncisão para evitar maiores problemas. Mas havia essa disputa, essa querela na igreja de Jerusalém. Em Antioquia não existia isso, por isso que ele fala da circuncisão aqui, desse ritual judeu, que não tem nada a ver com o cristianismo. Por isso que não fazia sentido nas igrejas cristãs. Mas por pressão farisaica, muitas vezes acontecia. Então, nós temos aqui cooperação, fraternidade, união e solidariedade. Virtudes fundamentais num centro espírita que quer se transformar num laboratório moral. As pessoas cooperarem umas com as outras e não competirem umas com as outras. Um ambiente cristão em que as pessoas competem para ser um melhor do que o outro, melhor do ponto de vista não do trabalho, melhor no sentido de aparecer mais, de ser mais insensado, de ser mais bajulado, não faz sentido algum. A instituição espírita é convidada a todos cooperarem para que todos cresçam em direção ao Cristo. É assim que os primeiros cristãos agiam. Assim que nós espíritas devemos agir se quisermos transformar as instituições em laboratórios morais. A cooperação vai gerar a fraternidade e a união. Somos irmãos uns dos outros. Espíritas, amai-vos. Está em seu ensinamento, o primeiro ensinamento. Como que nós vamos amar sem sermos fraternos? Sem querermos nos unir ao outro? Como que é possível? Sem a solidariedade. Sermos solidários. Na hora que uma pessoa está com alguma dificuldade, ser solidária a ela. Aproximar-se, como nós vimos em detalhes no nosso módulo anterior. Sermos solidários uns aos outros, cooperando cada vez mais com fraternidade e união. Assim teremos um centro espírita ou uma federativa como laboratório moral.
Vejamos o que ele diz aqui: as dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir a culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Então o ambiente era tão fraterno, tão solidário, eles eram tão unidos, que as dores de um pertenciam a todos. Todos se solidarizavam. Quando alguém tinha algo bom na vida, o júbilo, que gerava alegria para a pessoa, essa alegria era de todos. As pessoas não ficavam enciumadas quando alguma coisa boa acontecia com uma. Inveja, ciúme, esses sentimentos não haviam. Significa que não havia uma tendência a isso? Eram pessoas perfeitas? Não. Só que o ideal irmanava tanto que a virtude transmutava a viciação. Ciúme e inveja são sentimentos muito comuns em todos nós seres humanos imperfeitos. Mas quando nós fazemos esforços de fraternidade, de união, de cooperação, nós diluímos isso. Então, por isso que os júbilos de um pertenciam a todos. Não havia inveja nem ciúme, porque eram diluídas, ressignificadas pelas virtudes da fraternidade, da cooperação, da união. E aí, nesse ambiente, havia espaço propício para os fenômenos das vozes diretas, que era a comunicação espiritual utilizando aquela garganta ectoplásmica, um fenômeno de efeitos físicos, em que os espíritos superiores se comunicavam diretamente a partir desses fenômenos chamados de vozes diretas, porque havia um ambiente virtuoso para isso. Quanto mais expressamos em virtudes do espírito imortal, mais acesso os espíritos superiores têm sobre nós. Se isso era válido naquele momento histórico, nas primeiras igrejas, é muito válido hoje também fazermos esforços nesse sentido. Não no sentido do fenômeno de vozes diretas, porque hoje as comunicações espirituais se tornaram cada vez mais muito difundidas. Temos obras e obras. Não é para o fenômeno de voz direta, mas para que as dores e os júbilos de um pertençam a todos, nesse ambiente de fraternidade pura. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza, quase sempre às margens do Orontes. Então, eles amavam tanto o Evangelho de Jesus, que todos os dias à noite, no momento de repouso, eles iam para as igrejas. Para a igreja de Antioquia, de Corinto também era assim. E no sábado, que era o dia do repouso, não era o domingo como é hoje, era o sábado. O trabalho era 6 dias por semana, só havia repouso um dia. Não era o fim de semana como é hoje também, 2 dias, tem gente que até tem 3. Tem gente que não tem nem nenhum dia para trabalhar, só repouso. Mas é a exceção. Nesse dia de repouso, por amor ao Evangelho, eles iam fazer piquenique no campo, na beira do rio Orontes, quase sempre, como diz, mas não só,
para estudar o Evangelho de Jesus. A nossa federativa, por meio do Projeto Espiritizar, tem instituído uma atividade baseada exatamente nesta fala de Emmanuel no livro Paulo Estevam, que é o encontro reflexivo que nós fazemos num ambiente junto à natureza, para estudar o Evangelho de Jesus dentro desse ambiente ameno e solitário da natureza, num congraçamento. Porque o Evangelho veio exatamente para isso, para nos renovar, para nos sentirmos como não parte da natureza, mas a própria natureza. Porque muitas vezes nós somos parte da natureza. Não, nós somos a natureza. As leis divinas naturais se fazem em nós, estão na nossa consciência. Então, refletir isso, trabalhar isso nas instituições espíritas é muito interessante. Em situações específicas como está aqui. A atividade usual era todos os dias à noite. Tinha exposição doutrinária, tinha o passe, tinha tudo que nós temos no Centro Espírita hoje. E no momento de repouso, o dia inteiro eles ficavam estudando o Evangelho em atividades junto à natureza. Belíssimo, né? A descrição da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo. Então havia as comunicações mediúnicas, que era chamada na época de profetismo. Agora vejamos a descrição da igreja de Corinto. Paulo, quando fundou a igreja de Corinto, na Grécia, ele trouxe a experiência que ele teve em Antioquia e buscou fazer uma igreja muito semelhante. Segunda parte do Paulo Estevam, capítulo 7, a igreja de Corinto. O ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam no oceano de júbilos indefiníveis. Vejamos, essa é uma outra virtude, júbilo. O que é júbilo? Ele fala júbilo indefiníveis. O que é isso? Alegria. É a alegria que Francisco de Assis fala na sua oração. É uma alegria profunda, existencial. É diferente da euforia, que é aquela alegria falsa de um processo puramente horizontal. Esse júbilo é aquela alegria profundamente existencial que o espírito sente quando está em sintonia com seu plano existencial, com o grande sentido da vida, que é amar. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestiário, de remédios. Venerando as velhinhas, revezavam-se na tarefa santa de atender os mais desfavorecidos. Então eles tinham um ápice, O ápice foi criado em Antioquia e Corinto. Mas cadê o pessoal do ápice? Não tem ninguém. Está ali. E a Solange estava aqui, está lá. Então vejamos, a igreja não atendia apenas os trabalhadores, mas aqueles necessitados, como é o Centro Espírita de hoje deve fazer também. Diariamente, à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo, em seguida a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Então havia as reuniões, exposição doutrinária, a exposição baseada no próprio Evangelho. Paulo teve dificuldade nas primeiras exposições, depois que ele passa
um período apenas no tear ao lado da igreja de Antioquia, fazendo atendimento fraterno às pessoas. Ele volta a fazer exposições com uma capacidade, uma habilidade que até Simão Pedro e Barnabé ficavam admirados. Se tornou o maior expositor do cristianismo nascente. Mas não era só ele, né? Então tinha outros expositores. Então, por isso que ele fala da pregação central, muito semelhante aos centros espíritas de hoje. E havia os fenômenos mediúnicos, em que os espíritos benfeitores, pelo fenômeno de voz direta ou pela psicofonia, se comunicavam também. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. O que ele está falando aqui, gente? Os que não tinham o dom da profecia, que não tinham psicofonia, possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O que ele está descrevendo aqui? Sala de passe. Havia sala de passes do lado do salão principal, né, que não era muito grande, porque eram igrejas pequenas, mas era uma sala onde as pessoas iam e ficavam assistindo às palestras. O próprio Estevão estava dando uma palestra quando Saulo vai pela primeira vez na igreja, na Casa do Caminho. Então havia as exposições, do lado uma sala onde eram dados passes magnéticos para pessoas enfermas. Como acontecia por vezes em Antioquia, surgiam também ali pequeninas discussões em torno de pontos mais difíceis de interpretação, que Paulo se apressava a acalmar, sem prejuízo da fraternidade edificadora. Eram pessoas perfeitas? Aqui mostra muito claro que eram pessoas com as suas limitações, e essas limitações apareciam. Discussões em torno de pontos mais difíceis de interpretação, até ficavam lutando contra interpretações do próprio texto do Evangelho. E aí, o que fazia com que elas fossem diluídas? A virtude da fraternidade. Saulo vai trabalhar hoje à tarde toda e amanhã de manhã sobre essas virtudes de uma forma prática nas atividades do centro espírita. Como diluir, como ressignificar essas dificuldades que eram daquele momento e são também deste momento. Mas o esforço para desenvolver as virtudes cristãs fazia essas igrejas serem aquilo que elas foram. Da mesma forma, o esforço para desenvolver as virtudes em nossos centros espíritas vai fazer com que eles se tornem laboratórios morais, como eram essas igrejas cristãs. Ao fim dos trabalhos de cada noite, uma prece carinhosa e sincera assinalava um instante de repouso. O cultivo da oração, como também temos nos centros espíritas. Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se lhes manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas, em cujo recinto, em vez de pão para a fome voraz, de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, encontravam apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedade. Aqui ele faz um contraste entre a igreja e as sinagogas, onde o farisaísmo predominava. E aqui ele coloca duas outras virtudes. Quais são? Importantíssimas para transformar o centro espírita num laboratório moral. Generosidade, qual a outra? Bondade.
Então nós estamos vendo uma somatória de virtudes. O amor lá que o Espírito de verdade coloca, que é a mãe, né, é a virtude mãe de todas as demais virtudes, e a simplicidade, a fraternidade, a cooperação. Aqui nós temos mais duas, bondade e generosidade, fundamentais para o Centro Espírita como laboratório moral. Outra instituição modelar para transformar o Centro Espírita em um laboratório moral é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que tivemos a atuação exemplar de Allan Kardec. Estudemos a seguir o texto Fora da Caridade não há salvação, publicado em Obras Póstumas. Esse texto é muito interessante, é um texto íntimo que Kardec fala de uma série de virtudes que ele praticava com ele mesmo e principalmente na Sociedade Espírita de Paris. Obras Póstumas não foi uma obra escrita pelo próprio Kardec, no sentido de que ele tenha publicado, ele quisesse que aqueles textos fossem publicados. Foram textos achados nos seus pertences, na escrivaninha dele, e que os contemporâneos viram tanta importância nesses textos que acabaram publicando. Por isso que ele fala aqui dele mesmo, diferente das outras obras que ele fala a mensagem dos Espíritos. Aqui ele está falando dele mesmo. Vamos ver o texto, que é muito significativo. Fora da caridade não há salvação. Estes princípios, para mim, não existem apenas em teoria, pois que os ponho em prática. Faço tanto bem quanto permite a minha posição. Presto serviços quando posso. Os pobres nunca foram repelidos de minha porta, ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços. Que virtude o codificador está falando aqui? Benevolência, né? Ele fala muito claro. Generosidade, que mais? Bondade, né? Ele fala que fazia o bem, tudo o que ele podia fazer. Que mais? São virtudes fundamentais para que um centro espírita se torne um laboratório moral. Trabalho não é virtude, trabalho é lei. Caridade está implícito, né? Porque é o próprio termo, a caridade também. Qual que é a virtude que nos conecta com a lei do trabalho? Falaram da lei. Operosidade. Não é o que ele está demonstrando aqui? Ele fazia todos os esforços no limite das forças. Além da operosidade, qual outra virtude? Esforços para auxiliar aqueles que ele sabia de alguma necessidade. Como ele fala aqui, até das pessoas que ele fazia esforços para tirá-las da prisão, pais de família. Certamente não me cabe inventariar o bem que já pude fazer, mas no momento em que parecem esquecer tudo, é-me lícito, creio, trazer a lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei praticado todo o bem que esteve ao meu alcance. E isto, repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. Olha que interessante, né? O próprio codificador fazendo uma reflexão. Neste momento em que parecem esquecer tudo, todo o trabalho que ele vinha fazendo, as pessoas estavam esquecendo. Esse esquecimento que é fruto da anestesia da consciência, não é um esquecimento natural. As pessoas vão se acomodando às circunstâncias.
E aí ele coloca uma virtude muito significativa, que é fundamental que os trabalhadores, dentro das instituições espíritas, que se tornam laboratório moral, são convidados a exercitar. Que virtude é essa? A autenticidade está envolvida, mas tem uma outra ligada à autenticidade muito significativa. Ele é muito autêntico, no sentido de aquilo que estava na consciência, ele não se colocava em relação aos outros. Quando ele diz aqui, que hei praticado todo o bem que esteve ao meu alcance, e isto repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. Que virtude é essa que ele está colocando de forma indireta? Desprendimento. Desprendimento de tudo, inclusive da opinião pessoal dos outros. Não importa o que o outro fale, o que importa é a consciência daquele que está exercitando o seu trabalho. Se a consciência demonstra que a pessoa está correta nos seus esforços, o que importa se tem uma outra pessoa falando que não? Então, o desprendimento nesse nível está ligado à autenticidade que a Solange colocou, mas é autenticidade para ser autêntico em relação às próprias convicções e desprender-se, incluindo as opiniões de terceiros. Kardec foi muito, exercitou essa virtude a vida inteira. Daqui a pouco nós vamos ver um outro texto que mostra o quanto ele foi desprendido de tudo aquilo que não era consciencial. Tudo aquilo que não era consciencial, ele se libertava. Por quê? Se nós atrelarmos a nossa atividade a que os outros pensam e sentem, o que vai acontecer com o verdadeiro cristão? Ele vai ficar amarrado, porque vai ter opinião de um jeito, opinião do outro de outro jeito, opinião da terceira pessoa de outro jeito, e ele vai ficando amarrado nas próprias, nas opiniões de terceiros. O espírito, cada espírito tem um norteador. Qual é? A própria consciência. Então, quem norteava Kardec era a própria consciência dele, não a fala de outras pessoas. A esse respeito, trago tranquila consciência, e a ingratidão com que me hajam pago em mais de uma ocasião não constituirá motivo para que eu deixe de praticá-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, e como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso desculpar os outros, para que nos desculpem a nós, de sorte a podermos dizer como Jesus Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Olha que ele manifesta uma outra virtude, que está intimamente ligada ao desprendimento. Que virtude é essa? Perdão está envolvido, é uma virtude importante, mas tem uma outra que diz respeito a ele próprio. Autoconsciência, uma profunda consciência de si. É a autoconsciência que vai gerar o desprendimento das opiniões alheias, opiniões de terceiros, porque a autoconsciência também vai fomentar o perdão quando agem de forma ingrata, quando alguém critica, quando alguém calunia, em qualquer circunstância. É a autoconsciência que vai propiciar isso tudo. Então, quando ele repete Jesus aqui, porque Kardec foi muito atacado, muito caluniado, nós vamos ver o texto daqui a pouco, ele tem a plena consciência: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado.
Porque muitas pessoas atacam outro cristão acreditando que estão defendendo a causa do Cristo. Mas o próprio Cristo ensinou: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. O puro nunca ataca o impuro. Jesus não atacou a mulher carente afetivamente, chamada de adúltera. Muito pelo contrário, ele a reergueu da queda que ela havia tido. Nem quando outro ser humano cai, o cristão jamais vai atacar. Agora imagina atacar o irmão que está do lado, dentro da mesma instituição. Como o próprio Kardec foi atacado por membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, muitas vezes. Ele disse que os maiores ataques não vinham de fora dos sacerdotes católicos e dos pastores evangélicos protestantes. Os maiores ataques vinham de dentro das próprias instituições espíritas, particularmente a Sociedade Parisiense. Por inveja, despeito, uma série de situações. Sejamos desculpados, né? Ele está dizendo que aí ele também não Sim. é perfeito. O próprio, é muito boa a pergunta, o comentário da Beatriz, quando ele fala, né, desculpar os outros para que nos desculpem a nós, porque nenhum de nós é perfeito, nem o codificador, que foi um espírito preparado, né, segundo Emmanuel, um dos melhores discípulos do Cristo, reencarna e, como Hippolyte Léon Denis Arrivai, mais tarde Allan Kardec, nem ele era perfeito, ele cometia os seus erros, porque o único ser perfeito que já passou pela face da terra, infalível, é Jesus, somente Jesus. Todos os demais temos as nossas imperfeições. Se temos as nossas imperfeições, nos equivocamos. Se nós nos equivocamos e queremos que os outros nos desculpem, nos perdoem, quem somos nós para jogar a primeira pedra, né? Então, é a lição do verdadeiro cristão. Um centro espírita, laboratório moral, deve primar por os esforços dos seus trabalhadores, dos seus dirigentes, para sermos verdadeiros cristãos. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega. Sempre lhes estenderei as mãos para tirá-los de um precipício, se oferecer oportunidade. Então, Kardec não tinha inimizade dele para com ninguém, mas ele tinha muitos inimigos que o tratavam como inimigo, né? E aqui ele reforça a autoconsciência, o desprendimento daquilo que os outros faziam. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível. Porque quando o cristão espírita se perturba com as críticas que os outros fazem, ele paralisa a própria atividade. Gera uma paralisia do ser. Por isso, autoconsciência e desprendimento da opinião de terceiros, ao escutar a própria consciência. Se ele estava plenamente consciente do bem que estava fazendo, que importa se o outro falava que ele estava fazendo muito mal? Daqui a pouco nós vamos ver um texto que ele fala que as pessoas falavam que ele até roubava o dinheiro da sociedade. Vendia os livros e ficava para ele. Até isso falava. Então são situações que nós vamos ter no movimento espírita, tinha nas igrejas cristãs, talvez não com tanta virulência. Tivemos nos primórdios do espiritismo e ainda temos até hoje. Agora cabe ao cristão verdadeiro que quer trabalhar em instituições como laboratórios morais, não
se ater a isso, como o codificador dá o seu testemunho aqui. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Quem é que nos ensinou isso, gente? Jesus. Se alguém lhe bater uma face, oferece a outra. Então a face exatamente é oferecer o bem àquele que está lhe fazendo o mal. Se alguém lhe critica levianamente, lhe calunia, lhe injuria, ore por essa pessoa. Mentalize coisas boas acontecendo para ela, compaixão por ela, porque é assim que o cristão deve agir, dando a outra face, como ele coloca aqui, muito claramente. Então, assim nós vamos construindo uma instituição espírita como laboratório moral. Se nós distanciarmos das virtudes cristãs, poderemos ter rótulos de espírita, mas não verdadeiras instituições espíritas. Sempre retribuir o mal com o bem, e sempre, como ele diz, bem com bem. Quanto mais bem nós fizermos, mais as pessoas em volta também vão se movimentar no bem. Nunca, entretanto, compreenderia que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Então, uma doutrina que prescrevesse pagar o mal com o mal não é cristã. Pensamentos íntimos de Allan Kardec, num documento achado entre os seus papéis. Lindo, né? Esse é o verdadeiro cristão. Para que nós modelemos, da mesma forma que nós temos o modelo e guia, que é Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, nós temos um modelo para o movimento espírita. Esse modelo é Kardec. Para o nosso movimento, para as nossas vidas, é Jesus. Nós não estamos dizendo que Kardec é modelo do ponto de vista existencial. Do ponto de vista existencial é Jesus. Mas do ponto de vista circunstancial, para as nossas atividades dentro do movimento espírita, a forma de atuar, Allan Kardec, sim, é o cristão por excelência, para que nós modelemos. Não é imitar Kardec burlescamente, é fazer os esforços para desenvolver as virtudes que ele praticava. Como ele diz, ele não é perfeito, não era perfeito, tinha suas dificuldades, como todo espírito em evolução, bem diferente das nossas, com certeza, né? Porque o espírito superior, mesmo um espírito reencarnado sendo superior, as limitações dele são muito diferentes das nossas, mas é um modelo para todas as atividades dentro do movimento espírita. Saulo vai trabalhar bastante isso, mas todo o trabalho para transformar a instituição espírita no laboratório moral vai ser sempre esse: conexão com as leis e exercício de virtudes. Nós vimos uma série de virtudes fundamentais para que as dificuldades, as limitações sejam trabalhadas. Vejamos agora limitações a serem superadas para transformar o centro espírita em um laboratório moral. Nós vamos ver as incompreensões e os atavismos religiosos. E o Saulo vai trabalhar já no ambiente da liderança do trabalho em equipe uma série de limitações também a serem superadas. Mas vamos começar com a questão das incompreensões. Por quê? Um laboratório moral não vai ser um ambiente de pessoas perfeitas. Nós vimos as igrejas cristãs com as suas dificuldades, limitações. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é uma outra entidade modelar, também havia as suas limitações. Mas havia o grande exemplo de Allan Kardec. Assim como nas primeiras igrejas cristãs havia o grande exemplo de Paulo, de Pedro,
de Barnabé e muitos outros que ofereciam todos os esforços para tornar aqueles núcleos aquilo que foram, como nós vimos. Reflitamos a seguir um texto sobre a missão de Allan Kardec. É um texto que está em Obras Póstumas também. Obras Póstumas, esse livro... Oi? 10h30, conforme estava combinado. 10h30 a gente provavelmente já vou terminar a minha parte. Como nós estávamos dizendo, Obras Póstumas, esse livro sui generis, onde Kardec, onde foram publicados textos de Kardec que não eram para serem, ele não escreveu para serem publicados, mas graças a Deus foram publicados, porque nós conhecemos a personalidade do criador, do codificador, por esses textos que oferecem toda a magnitude para nós de quem é Kardec e o significado dele para o movimento espírita de hoje, né? Quando, como ele mesmo disse, né? Ele disse naquela época, mas parodiando o codificador como num momento em que as pessoas parecem esquecer tudo, parecem criar situações as mais mirabolantes possíveis, absurdas possíveis, e colocarem isso como sendo doutrina espírita. Mais do que nunca, nós somos convidados a mergulhar na forma como Kardec lidava com as coisas, lidava com a vida. Então aqui é uma comunicação diretamente com o Espírito de verdade, Jesus. Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns Espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande, e não percebo o que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidade de que não disponho. Resposta: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição. Se quiseres sair-te bem, tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão, seria maneira de a fazeres malograr-se. Aqui é uma comunicação bem no início do trabalho de Kardec, porque ele ainda estava em dúvida, porque alguns espíritos superiores falavam que ele tinha essa missão, e aí ele vai e consulta o Espírito de verdade. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Olha que fala profundamente significativa. Nós só vamos saber se uma pessoa foi fiel na atividade que se propôs quando tiver concluído. Que dia é esse? O dia do juízo, né? Final de cada existência, o dia da nossa morte corporal. Só quando nesse momento que a obra realizada pode realmente concluir a missão. No caso de Kardec, a missão. No nosso caso, a tarefa que estamos sendo convidados a desenvolver. E ele coloca uma outra coisa muito significativa: pelos frutos se conhece a árvore. Então, cedo ou tarde, as obras de Kardec vão ser estudadas em universidades e vão ser reconhecidas pela humanidade inteira. Por enquanto, até o próprio movimento espírita tem distanciado dessas obras.
mas cedo ou tarde elas vão ser norteadoras de todo o movimento espírita e de instituições fora do movimento espírita também, porque é da programação de Jesus que assim o seja. Tem pergunta? Pergunta, por favor. O fato de desenvolvermos uma atividade espírita, ou que denominamos de atividade espírita, nos encher de plenitude interior, de alegria, você faz com total e plena entrega. Isto pode significar que seja o teu propósito de vida? Se tem a ver com propósito, tem às vezes mais a ver com programa. O programa existencial diz respeito às nossas atividades na horizontal da vida, circunstanciais. O propósito é o desenvolvimento das virtudes. Porque muitas vezes você sente alegria num trabalho que faz, mas muitas vezes também não está fazendo todos os esforços necessários para desenvolver as virtudes naquele trabalho. Quando casa uma coisa com a outra, aí sim é sinal que a pessoa está planificada, agindo de acordo com o seu plano existencial, propósito e programa. Tá? Com relação ao que você falou anteriormente, do trabalho na casa espírita, existe a questão da identificação. Porque eu posso me identificar com o trabalho e não me identificar com o outro. Sim. E isso, no caso, é plausível, né? Sim, porque isso é normal, porque faz parte do programa. Tem pessoas que têm um programa para determinadas atividades, e outras têm um programa para outros tipos de atividade, e cada um vai se encaixar de acordo com as próprias necessidades, a própria programação. Então, isso não significa, por exemplo, que eu esteja, de uma certa forma, negligenciando ou qualquer coisa no nível de assumir esse trabalho, mesmo não estando fazendo de coração, né, de vontade própria, mas porque eu estou na casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer esse trabalho, porque é o trabalho que a casa também executa. Então, essa identificação, acredito que seja importante para a gente poder fazer realmente com o nosso coração, com a nossa vontade, né? Sim, porque qualquer trabalho que nós façamos por obrigação não vai gerar a planificação do trabalhador, porque vai ser um movimento simplesmente ligado à ansiedade de consciência e não um processo de autoconsciência. A autoconsciência é essa virtude que a pessoa está conectada com a lei do trabalho e ela é operosa, ela faz esforços de realização, né? Porque nem todo o trabalho que nós vamos realizar nas instituições espíritas são prazerosos do ponto de vista do trabalho em si, né? Porque muitas vezes nós acreditamos que todo o trabalho deve ser prazeroso. Trabalho, às vezes, burocrático, de você fazer coisas, por exemplo, quem não gosta de finanças, ser tesoureiro de um centro espírita, por não ter ninguém, e fazer o trabalho bem feito, esse trabalho não vai ser prazeroso, mas é necessário. Então a pessoa vai ter consciência da importância daquele trabalho, e ela não faz por obrigação, ela faz por autoconsciência, né? É diferente daquela ideia de que todo o trabalho que nós formos fazer vai ser prazeroso, e nós precisamos sentir uma alegria enorme. Espíritos em evolução como nós estamos construindo a alegria de servir, né? Que é muito diferente de você se obrigar, porque senão vai ter uma sanção, né? A pessoa faz aquele trabalho, mesmo que não seja tão prazeroso para ela, porque ela está consciente da importância de realização. Porque numa instituição tem múltiplas tarefas. Algumas vão ser mais prazerosas, porque você se identifica mais, e outras menos prazerosas. Mas todas podem e devem ser realizadas com autoconsciência, e não por obrigação.
Porque senão a pessoa entra no movimento dela sentir um pesar pelo trabalho. E a tarefa, a seara cristã que gera um pesar para o cristão, alguma coisa está errada. Se não for com a tarefa, porque às vezes a tarefa não tem propósito, não tem sentido, é um problema da pessoa. Fala, Beatriz. Oi, eu queria te perguntar o seguinte, a pessoa vai entender que realizou o seu programa no desencarne ou na morte do corpo? Se é no desencarne ou na morte do corpo, se ela morrer, mas não desencarnar, ela vai muito tempo depois, porque ela vai estar numa perturbação danada. Porque morrer e desencarnar no mesmo momento é só para quem cumpriu o plano existencial. Quem não cumpriu, vai demorar um pouco para desencarnar. Quem tem curiosidade sobre esse assunto, tem 2 materiais no site do Projeto Espiritizando, no site do YouTube, como que é? Fente Play. Cada dia vocês mudam o negócio, demora para decorar. Tem o significado da desencarnação em nossas vidas, que é o estudo das obras básicas. Nós estudamos basicamente os livros Céu e Inferno. E temos, durante todo este ano, nós estudamos o plano existencial e as dimensões do espírito imortal. Está à disposição também. Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Que virtude Kardec coloca aqui de forma implícita? Também muito humildade, Humildade junto com uma outra, que gera a submissão à vontade de Deus. Que virtude é essa? Mansidão. Humildade e mansidão, as duas, para que a pessoa se submeta à vontade de Deus docilmente. Vai gerar a docilidade. Essas duas geram a docilidade do espírito. A nossa assistência não te faltará, responde o Espírito de Verdade, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer alguma coisa. Olha que importância disso. Nenhum de nós é constrangido a trabalhar no bem. Se isso era válido para Kardec, é válido para qualquer um de nós. Kardec poderia ser substituído a qualquer hora se ele direcionasse para outros caminhos. Se para ele isso é verdade, imagina para qualquer um de nós. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Será que ele não teria capacidade, por isso que ele poderia falir? Com certeza não, vamos ver. Não. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. A doutrina espírita veio para transformar a humanidade inteira, como diz o Espírito de Verdade. E como é a transformadora da humanidade inteira, não era uma tarefa fácil. Somente o Espírito Superior poderia realizá-la, como Kardec. Suscitarás, agora vamos prestar atenção nisso aqui. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados.
As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Então aqui a fala do Espírito de verdade no início da missão dele, né? Porque reformar a humanidade inteira não é uma tarefa fácil, essa é a tarefa da doutrina. Reformular instituições, como é o caso do projeto Espiritizar, também não é uma tarefa fácil. Por isso, ataques de todas as sortes podem acontecer. Se atacavam o codificador, qualquer trabalho do bem que seja feito em nome de uma proposta iluminativa, como o projeto iluminativo de Jesus para o planeta inteiro, vai ter ataques ainda hoje, em pleno século XXI. Ora bem, não poucos recuam. Quando o Espírito de verdade coloca em relação a sacrifício do repouso, da tranquilidade, da saúde, até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo, significa que o sacrifício dele pode abreviar a vida dele em relação aos esforços que ele vai fazer, mas ele, na verdade, está ganhando a encarnação dele, porque ele, se não fizer esses esforços, ele vai viver mais tempo, mas vai ter perdido a encarnação. Sim. Não perder a encarnação, porque um espírito dessa categoria não perde, mas ele não faria aquilo que cumpriu estava no programa, a missão dele, né, no programa dele, né? Aqui é aquilo que se chama de sacrifício. Em prol de uma causa, a pessoa sacrifica a vida inteira. É o caso de Kardec. Até alguns anos de vida no corpo. Mas o que importa a vida do corpo? Senão um trabalho que faça sentido para a humanidade inteira. Foi o que ele escolheu, né? Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Faz-se mister primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Vejamos mais virtudes o Espírito de Verdade coloca, fundamentais naquela época e fundamentais ainda hoje para transformar as instituições espíritas em laboratório moral. Humildade, modéstia, desinteresse. Qualquer movimento de interesse pessoal coloca em risco a tarefa do tarefeiro. E mais, coragem, perseverança, inabalável firmeza. Coragem da fé, porque os ataques serão muito grandes. Transformar uma instituição espírita num laboratório moral vai receber ataques de que tipo? Das trevas, que utilizam de ardis diretamente para os trabalhadores e indiretamente utilizando encarnados que estão de alguma forma sintonizados com eles. Então vão atacar todo o esforço do bem. Por isso, além das virtudes que nós já elencamos, temos essas: humildade, modéstia, jamais ter a pretensão de ser um iluminador, porque iluminador só houve um, Jesus, jamais. Kardec mesmo começa dizendo esse texto que ele nunca teve a pretensão de ser
esse missionário que o Espírito de Verdade confirma. Então, profunda modéstia e desinteresse pessoal. Qualquer movimento de interesse pessoal, olha que maravilhoso trabalho que eu faço, qualquer movimento nesse sentido coloca em risco a tarefa de transformar, mesmo que seja um centrinho pequeno, pequenininho. O trabalho de transformar essa instituição no laboratório moral é muito trabalhoso. Vão ter ataques de todas as maneiras. Por quê? Se trata verdadeiramente de cumprir o grande objetivo da doutrina espírita, que é o de amar e cumprir as leis divinas por meio do exercício das virtudes cristãs. Por isso, coragem da fé. Jamais ceder a qualquer ataque, seja de desencarnados, seja de encarnados. Por isso o desprendimento que nós vimos agora há pouco, a autoconsciência, desprender-se das opiniões alheias. O importante é a consciência de si. Perseverança, jamais deixar de fazer os esforços. Desistir porque está acontecendo isso ou aquilo. E inabalável firmeza. A firmeza que vem da fé convicta. Então a fé, nós estamos sim no caminho certo. Por mais que hajam ataques, é esse o caminho. Então pode ser um centrinho lá no meio do mato, pequenininho, que fizer o esforço nessa direção das leis divinas e da prática das virtudes, vai sofrer ataque. Não tem como não ser diferente nesse momento evolutivo da humanidade. No futuro, quando a Terra já estiver em franca regeneração, esses ataques vão cessar. Mas, por enquanto, ser verdadeiramente cristão e espírita cristão vai ter ataques, não na mesma magnitude que Kardec teve, claro, porque se tivesse na mesma magnitude, aniquilaria toda a atividade, né? Salvadas as devidas proporções, vão surgir ataques, porque imagina se os nossos inimigos pessoais e os inimigos do Cristo vão, não, agora eles estão trabalhando no bem, então deixa eles. Imagina se eles vão fazer isso. Eles desejam a nossa destruição pessoal, os inimigos pessoais. E os inimigos do Cristo desejam que toda e qualquer tarefa cristã não seja cristã, só tem o rótulo de cristão. Por isso que a importância do centro espírita como um laboratório moral. Não ter o rótulo de espírita somente na fachada do centro, mas trabalhar intensamente para que o centro seja espírita cristão de fato. Faz sentido isso, gente? Então nós estamos fazendo a analogia com Allan Kardec não para comparar, não é isso. Mas saber que num mundo como o nosso, que ainda impera o mal, não há como um centro espírita com esse compromisso, não apenas o centro, mas os trabalhadores, não tem como não sofrer ataque. Claro que a providência divina vela e ninguém vai sofrer ataque incapaz de conseguir superar. Os ataques que Allan Kardec sofreu, nenhum de nós daríamos conta de suportar. Nós vamos ter ataques no nível que nós podemos suportar. Por isso, essas virtudes aqui, que o Espírito de Verdade coloca, servem para Kardec e são fundamentais para qualquer um de nós que queremos ser instrumentos de um trabalho assim. Vejamos que transformar o centro espírita no laboratório moral não é uma atividade simplista.
Não é simplista, é complexo, no sentido de que pede do trabalhador do bem toda uma série de disposição de desenvolver virtudes. Caso contrário, ele vai sucumbir. Vamos concluir aqui o texto do Espírito de Verdade. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e a disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Então, mais virtudes: prudência, sede simples como as pombas e prudentes como a serpente. Jesus nos ensinou isso. Prudência porque, diante de toda uma série de atividades a serem realizadas e que promovem o bem, o ataque do mal vai ser incessante, até que esse mal seja extirpado da terra. Ainda não chegou esse momento. Então, prudência, tato, aí depois ele coloca devotamento à causa, a causa e a casa, no caso do centro espírita como laboratório moral. Devotamento como os cristãos lá dos primórdios tinham. Abnegação, dar o melhor de si sempre. E disposição a todos os sacrifícios. Porque não tenhamos dúvida, uma instituição espírita como laboratório moral vai necessitar de sacrifício dos seus trabalhadores. O trabalho com Jesus, mesmo hoje no século XXI, é tão desafiador quanto era no primeiro século. A única diferença é que as feras não são animais. Muitas vezes nós lidamos com feras humanas que atacam e são instrumentos de espíritos menos felizes. Se isso foi válido para Kardec, para nós é válido também, salvadas as devidas proporções, como nós falamos. Aí vem Kardec dando a resposta. Eu, Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. E aqui ele faz uma oração muito sentida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Belíssimo, né? Muita consciência de si. Como nós estamos vendo, era um ser humano que nesse momento estava entre a convicção e ainda uma dúvida se ele era capaz dessa missão. Isso pode acontecer com qualquer um de nós? Se com ele, que foi um espírito já preparado, um espírito superior que reencarnou, acontecia, imagina conosco. Agora, a certeza de que nós estamos no caminho correto é a consciência que dá. Então, apesar da dúvida que ele tinha, se ele seria capaz, ele tinha também a convicção de que ele poderia dar o melhor. É isso que é pedido de nós. Não é uma capacidade de super pessoas, mas é dar o melhor que você pode. E nos diz Joana de Ângeles, uma mensagem que ela ofereceu para a nossa federativa: quem dá o que pode, dá tudo. Então, quando nós damos tudo o que nós podemos ter certeza que no limite das nossas forças nós vamos atuar para tornar
os nossos centros espíritas em laboratórios morais e núcleos cristãos por excelência. Vamos ver, antes do intervalo, essa nota dele. Escreva esta nota a 1º de janeiro de 1867, provavelmente 10 anos depois que ele recebeu a orientação do Espírito de Verdade. Provavelmente não, 10 anos e meio está aqui. 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Vamos ter o intervalo.